Boa noite a todos, graça e paz. Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar ministrando neste momento a mensagem de Deus, agradecer ao pastor Mateus por confiar a mim tal responsabilidade. E gostaria também de agradecer muito a Deus pela oportunidade de poder sim estar ministrando a sua mensagem, levando o seu evangelho através da palavra. Porque, sem dúvida, é gratificante para qualquer homem ter a oportunidade de ministrar o Evangelho de Cristo, pois sabemos, de acordo a estudos de grandes teólogos, que até mesmo os anjos tinham o desejo de ministrar o Evangelho de Deus, mas tal incumbência, tal responsabilidade foi dada somente aos homens. E sem muita conversa, sem muito papo, vamos partir para aquilo que é mais importante. E eu gostaria de fazer a leitura no livro de Atos, começar a leitura no livro de Atos, capítulo de número 1. Começaremos lendo do versículo 23 e vamos até o 26. Logo após, por lemos, iremos direto para o capítulo de número 9 do livro de Atos. Capítulo o qual relata a conversão do apóstolo Paulo, que no momento ainda era Saulo, mas estaremos lendo somente o versículo de número 15. E Atos, capítulo de número 1, versículo de número 23 ao 26 diz: E foram apresentados 2 homens, José chamado Barsabas, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida oraram, dizendo: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra agora qual dos 2 escolheste para trabalhar conosco como apóstolo, pois Judas abandonou este trabalho e foi para o lugar que ele merecia. Depois fizeram um sorteio para escolher um dos 2. O nome sorteado foi o de Matias, que se juntou ao grupo dos 11 apóstolos. Agora vamos para o capítulo de número 9. Ler diretamente o versículo de número 15 que diz: Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Amém? Quando eu estava escrevendo essa mensagem, digo a vocês que escrevi ainda durante a noite, à meia-noite, partindo para a madrugada. E uma coisa que pedi a Deus foi uma introdução para a qual eu pudesse começar a mensagem. Então Deus me levou a lembrar de 2 grandes marcas de refrigerante, sendo ela a Coca-Cola e a Pepsi. E sabemos que dentre essas 2 marcas, uma delas é muito grande no mercado, uma delas já vem assumindo a primeira posição há muito tempo. E hoje não se vê e nem se comenta sobre uma nova marca a qual possa tomar o lugar da Coca-Cola. Então podemos dizer com toda certeza que a Coca-Cola virou uma marca mundialmente conhecida e mundialmente tomou o primeiro lugar. Após a Coca surgiu a Pepsi, e a Pepsi surgiu com um marketing muito interessante, no qual antes de fazer um determinado curso eu não tinha conhecimento da força que tinha esse marketing, até entender que o marketing da Pepsi foi um marketing muito inteligente. Então a Pepsi, percebendo que não poderia tomar o lugar da Coca-Cola, a Pepsi percebendo que não tomaria a primeira posição, ela utilizou o marketing de pode ser, que é muito inteligente porque na falta da Coca-Cola, então pode ser a Pepsi. Talvez você chegue em algum lugar para tomar uma Coca e a Coca não tem, mas lá tem a Pepsi. Aí o vendedor lhe diz: não tem Coca, mas pode ser Pepsi. Então um marketing muito inteligente que trouxe sim um crescimento da Pepsi e a colocou abaixo da Coca. Quando não tem Coca, pode ser Pepsi. Mas hoje eu quero te dizer que, utilizando desta breve introdução, quero te dizer que, para o reino de Deus, para a obra de Deus, não existe um pode ser. Porque para Deus você não é um pode ser.
Entrando nesse momento na mensagem, quero dizer para você que Jesus ele tinha o plano acerca da continuidade da sua obra, acerca da continuidade do evangelho, de como ele seria pregado. Muito bem claro. E ouso dizer que o plano base de Jesus era levantar 12 homens e por intermédio deles levar o evangelho ao mundo inteiro. Seriam eles os 12 que teriam a incumbência de fazer tudo aquilo que o Cristo não teve tempo como homem estando na terra. Então Jesus levantou 12 homens, dando a eles a total responsabilidade de levar o seu evangelho. Mas sabemos que nessa caminhada um dos 12 não concluiria a chamada. Sabemos que durante essa caminhada um dos 12 desistiria do plano e do sonho que Cristo teria para a vida dele. Não seria somente um traidor, mas seria também um homem que desistiu e deu fim à própria vida. Então acontece na equipe de Cristo um desfalque. E nós sabemos que nenhuma equipe permanece sendo a mesma quando existe um desfalque. A gente poderia falar neste momento de uma equipe de futebol, que toda equipe entra com sua tática formada e com seu time completo. Mas pegue um time no meio do jogo que possui um jogador expulso. Eu posso dizer a você com toda certeza que aquela equipe não é mais a mesma. Posso dizer a você com toda certeza que aquela equipe vai ter alguma debilidade, alguma fragilidade, alguma fraqueza, que se no mínimo o seu adversário for inteligente, ele encontrará a maneira de vencê-lo. Porque abrirá um espaço durante o campo, abrirá um espaço em determinado lugar, e se a outra equipe perceber isso, ela irá utilizar daquela fragilidade para vencer o jogo. Eu poderia também dizer de um homem que não tem um dos braços, que falta um membro, e sabemos que a falta de um membro abala todo o corpo. Um homem que não tem um dos braços não é igual àquele que tem dois. Um homem que não possui uma das pernas não é igual ao homem que possui as duas. O homem que não possui a visão não é igual àquele que pode ver. Então eu posso dizer com toda certeza que o desfalque é um problema, que o desfalque traz fragilidades. Mas hoje sabemos, até mesmo por meio da ciência e outros meios, que certas faltas, que certas perdas, existe um jeito de ser substituído. Exemplo, no futebol, a falta de um jogador, talvez o necessário seria somente mudar a tática. Se você tinha uma tática ofensiva, você agora utilizará uma tática de contra-ataque. Você não será mais a equipe que ataca, mas você será a equipe que contra-ataca. Você será a equipe que se defende no momento certo, mediante a uma falha do outra equipe, mesmo tendo uma a mais. Você irá contra-atacar para tentar vencer o jogo. Se você é um homem que não tem uma das pernas, talvez você possa trocar a sua perna por uma muleta. Talvez se você não pode andar, você troque as suas pernas por uma cadeira de rodas e assim pode se locomover. Se você não tem a visão, se você não pode ver, talvez o que seria preciso para você seja um cão-guia, e ele te guiará por toda a cidade. Então podemos adaptar, podemos usar de coisas para continuar a viver, mas deixa eu te dizer uma coisa, tudo isso não passa do pode ser. Se eu não tenho uma perna, pode ser a muleta. Se me falta um jogador, pode ser mudar a tática. Mas deixa eu te dizer uma coisa, na obra de Deus, os pode ser não tem lugar, porque este lugar será ocupado pelos escolhidos. E tendo eu a percepção disso, eu imaginei a trajetória dos 11 discípulos. Imaginei que por um período de tempo eles estivessem acreditando que eles, os 11, poderiam dar a continuidade a si mesmo à obra de Cristo, mesmo sendo somente 11. A Bíblia relata que eles estavam orando no monte antes de fazer a reunião que decidiria como continuariam a obra. E descendo de lá, eu imaginei talvez o Pedro, como líder da equipe, tentando animar os outros. Ei, perdemos um, mas vamos conseguir viver a obra de Deus, sendo somente 11. Imagino assim João animado, Tiago animado também, começando a animar os outros. Jesus sabe o que faz, galera. Ficamos os 11, mas os 11 vamos conseguir. Nós 11 vamos conseguir dar continuidade àquilo que Jesus acreditou para nossas vidas.
Imagine então os 11 chegando neste momento na sua casa, na casa onde se reuniam, sentaram numa mesa e começaram a reunião. E Pedro então falou para eles: agora vamos começar a viver a obra. Mas seguiremos o conselho do Cristo, seguiremos os conselhos de Jesus. E um dos conselhos, um dos seus primeiros conselhos, o qual ficou bem claro, é andar sempre em dois. Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Então imagine agora você naquele momento, Pedro separando as equipes, separando o grupo em dois para enviar cada um para um espaço, para um lugar da cidade, para assim começar a pregar o evangelho. Talvez Pedro pensou: João fica comigo, até mesmo porque quando Atos relata a história de Pedro, João sempre estava com ele. Então imagine os dois juntos, ficaram Pedro e João, separaram lá Tiago e Natanael, João e Judas, e assim foi separando as equipes, um por um, ficou 2 em 2, até que no final das contas, Pedro percebeu que um ficaria sozinho. Tendo a percepção daquilo, imagine agora Pedro pensando: não pode, ou melhor, Pedro falando aos outros: não pode, não é possível que um permaneça sozinho. Jesus não ensinou isso. E agora, o que faremos? Então eu imaginei um dos discípulos dando a ideia: vamos atrás daqueles que andaram com Jesus. Vamos atrás daqueles que viram os milagres de Jesus. Vamos atrás daqueles que presenciaram, que ouviram as suas palavras, Vamos atrás das pessoas que caminharam com ele. Eu imaginei até mesmo indo atrás daqueles que deram as costas ao Cristo depois de um forte sermão, ao ponto de dizerem: dura é esta palavra para que eu possa suportá-la. Então imagine agora você, os discípulos, percorrendo toda a cidade de Jerusalém, atrás das pessoas que ouviram falar do Cristo, que foram curadas pelo Cristo, que receberam milagres maravilhosos através do Cristo, e assim recrutaram. Imagine agora você, uma multidão na casa onde os discípulos ficavam, uma multidão esperando para ser testada, para ver qual deles seria o discípulo que ocuparia o lugar de Judas. Então eu imagino agora Pedro, juntamente com os outros, começando o teste. E o teste era provavelmente através de perguntas. E começavam a perguntar para as pessoas sobre Jesus. Falavam das parábolas deles. E aqueles que acertavam as perguntas passavam de fase. Aqueles que erravam eram eliminados. E na grande final se encontrou 2 homens. Um deles, José, conhecido como Justo, e o outro, o Matias. Chegando na grande final, talvez as perguntas se acabaram. Talvez eles não tinham como testar os dois, porque os dois responderam tudo, sabiam de tudo. Foram muito bem nas preliminares. Foram muito bem diante das perguntas. Então, como não saber o que fazer, o inteligente entre o grupo teve uma ideia: vamos sortear. E aquele que cair sorteado, entenderemos que foi a escolha de Deus. E uma vez lançado o sorteio, caiu-se o nome de Matias. Mas posso dizer uma coisa a você: Matias não passou de um homem que venceu um sorteio. Matias não passou de um pode ser. E como na obra de Jesus não existe pode ser, ele fez questão de dizer a Matias que quem eles tinham escolhido se chamava Saulo. E é este aí, Matias, o homem que eu escolhi para pregar o meu evangelho. Escute. Você não está aqui à toa. Você não está escutando esta mensagem à toa. Você não é um pode ser. Você foi escolhido por Deus. E eis aí agora o X da questão, porque a trajetória de um escolhido, na verdade, é um campo de batalha e as guerras estão aí para ser travadas. Porque uma vez sabendo Pedro e os discípulos que o escolhido havia sido Saulo e não Matias, o que eles fizeram? Vocês acham que eles abraçaram Paulo, trouxeram Paulo para perto, disseram ao Paulo: ei Paulo, senta na mesa com a gente, participa das reuniões, agora você é um apóstolo de Cristo? Muito ao contrário, amigo. Enviaram Paulo, baniram Paulo, mandaram Paulo para uma cidade bem longe do local onde a obra estava sendo ministrada e esqueceram ele lá. Por 14 anos. Escute,
14 anos ungido, sem poder fazer nada. 14 anos ungido esperando uma oportunidade para falar do nome daquele que lhe havia escolhido. 14 anos escolhido por Deus. 14 anos tendo a sua fé paralisada. E com isso agora eu te pergunto, quantas vezes paralisaram a obra de Deus em sua vida por preferirem um pode ser? Enquanto Paulo estava 14 anos paralisado por ele, Matias estava 14 anos andando com discípulos, mas em momento nenhum, a não ser no capítulo de número 1, a não ser no momento do sorteio, em momento nenhum eu vejo Atos relatar algo que o Matias fez. Porque Matias não passou de um pode ser. Os discípulos escolheram Matias, mas Jesus escolheu Paulo. Talvez por muito tempo, muitas pessoas colocaram os pode ser na sua frente. Talvez por muito tempo você viu a sua fé paralisada porque os pode ser foram escolhidos. Mas escuta, Jesus escolheu você e chegou a hora do escolhido aparecer. Talvez você não esteja acreditando, talvez você não esteja dando crédito ao que eu estou falando neste momento. Então eu te peço agora, revisa a tua história. Dá uma olhada em tudo aquilo que você viveu e olha todas as perdas, todas as lutas, todas as dores, toda a trajetória percorrida, tudo aquilo que você viveu. Dá uma olhada nas pessoas que Deus tirou da sua vida. Dá uma olhada de todos os lugares que Deus te colocou e me diz: se Ele não te escolheu, amigo, se for necessário permitir uma tragédia para levantar um escolhido, Deus irá permitir. Se for necessário permitir perdas, se for necessário que pessoas desfaleçam para que Deus traga o escolhido, Ele irá permitir. Se for necessário necessidades acontecerem para o escolhido aparecer, Deus irá permitir. A maioria dos erros que acontecem, a maioria das vezes que colocam um pode ser, é porque o homem não vê o que Deus vê. O homem não entende o plano de Deus. O homem não consegue enxergar o plano que Deus projetou. Então, às vezes, ele coloca o escolhido no banco e põe o pode ser para trabalhar. Mas eu quero te dizer, neste momento, perdoa o profeta, porque ele não vê o que Deus vê. Talvez você ainda não esteja entendendo o que eu estou falando, então para isso preciso te contar a história de um jovem chamado Davi. Certa vez Deus levantou o profeta, chamou o profeta Samuel e disse: Samuel, vai até a casa de um homem chamado Jessé, e lá eu te mostrarei um dos filhos dele, e é este o que você irá ungir como rei de Israel. Então imagine agora Samuel caminhando até a casa de Jessé, e ao chegar lá, se depara primeiramente com o filho mais velho dele, e a Bíblia fala que ele era alto, robusto. Então Samuel, ao ver o filho mais velho de Jessé, pensa: certamente é esse o homem que Deus escolheu para ser rei de Israel. E Deus, ouvindo Samuel, ouvindo os pensamentos de Samuel, disse: não, Samuel, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Então por isso eu te digo, perdoa o profeta, porque se até Samuel foi enganado pela visão, foi enganado pela aparência, talvez as pessoas, talvez os seus líderes, da mesma forma, foram enganados pelaquilo que viram. E não se preocupa, Deus vai te chamar, porque você é o escolhido. Então Deus disse: ó Samuel, manda passar, porque não é ele não. E passou um, passou dois, e passou-se todos os irmãos, até que Samuel pensou: o cara não pode ser, tem que ter mais um. Onde está o outro? Então lembraram
do menino Davi, aquele que cuidava de ovelhas, aquele que pastoreava as ovelhas do pai. E vai chamar Davi. Traz o Davi até aqui. E quando Davi chegou, Deus disse: este aí, o homem que eu escolhi. Podem tentar colocar vários, pode ser, na sua frente. Mas se Deus te escolheu, é você que ele vai ungir. E como eu falei, a trajetória de todo escolhido é um campo de batalha. Após Davi ter sido ungido, não trataram Davi de forma diferente. Continuaram tratando Davi da mesma maneira. Continuaram tratando Davi como um simples pastor de ovelha. Após Davi ter sido ungido, não enviaram Davi para ser soldado no exército. Não, Davi continuou como um pastorzinho, como um homem que só tinha responsabilidade com ovelhas. O único momento que saía daquele local era quando era para levar comida para os seus irmãos no campo de batalha. E logo após tinha que voltar para cuidar de ovelha. Então foi necessário que Deus levantasse uma circunstância entre Israel. Ou melhor, foi necessário que Deus levantasse um gigante em Israel. Um gigante que fez todo o exército israelita tremer. Um gigante que fez todo o exército, os reis de Israel, paralisarem. Levantou-se um gigante para que o escolhido pudesse aparecer. Então do mesmo jeito será na tua vida. Se for necessário levantar um gigante para que você apareça, Deus irá permitir. Se for necessário criar tragédias para que você apareça escolhido, Deus irá permitir. Quando eu olho isso, eu fico olhando para a minha vida e quantas vezes eu pensei que eu era um pode ser. Quantas vezes eu pensei que os lugares, os cargos que eu possuí, os cargos que eu assumi dentro da igreja, foi porque eu era um pode ser. Como não tinha ninguém, pode ser Felipe. Me lembro da vez que eu assumi a bateria, quando eu comecei a aprender a tocar bateria, eu pensei, hoje eu só toco bateria na igreja porque não tenho baterista. Me lembro quando me tornei líder de jovens, o mesmo aconteceu. Só me tornei líder de jovens porque só tinha Felipe, então pode ser Felipe. Até que Deus me disse, não, eu tirei baterista, eu tirei líder de jovem, porque eu escolhi você e chegou a hora. Chegou a hora do meu escolhido aparecer. Então pense na sua vida, quantas pessoas você já viu Deus tirar, cara. Quantas pessoas você infelizmente viu cair porque perderam a visão. Quantas pessoas que infelizmente você viu se perder porque perderam a visão. Mas escuta, Deus permitiu tudo isso só porque chegou a tua hora e Ele escolheu você. Jesus escolheu você. Talvez você passou muito tempo da sua vida pensando que foi a circunstância que ungiu você, que foi a circunstância que te levantou, que foi a circunstância que te fez líder, que foi a circunstância que te colocou aonde você está. Mas deixa eu te dizer, não foi a circunstância. Quem te ungiu foi Deus. Ele só usou da circunstância para fazer você aparecer. Ele usou a circunstância para fazer o escolhido aparecer. E eu termino a mensagem dizendo duas coisas. Primeiro, perdoe o profeta que paralisou a tua fé. Ele não consegue enxergar o plano de Deus. Ele não conseguiu enxergar o plano de Deus. E segundo, você não é um pode ser. Foi Deus quem escolheu você.